Fala galera, professor na sala, atenção na aula, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mais uma aulinha da nossa amiguinha Física. Hoje vamos introduzir o assunto de cinemática. Nada mais justo do que começar explicando cinemática com os conceitos de referencial e trajetória, que é a base para toda cinemática. Você entendendo referencial e trajetória, mamão com açúcar para entender cinemática, ok? E antes de começar a aula, de fato, vou lançar um problema para vocês. Essa caneta preta está em movimento ou em repouso? Novamente, essa caneta preta está em movimento ou em repouso? Outra, eu, professor Saulo, estou em movimento ou em repouso? Estou em movimento ou em repouso? Sabe a resposta? Já deixa aí nos comentários, então. Aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like, beleza? Ao final dessa aula, espero que você tenha conhecimentos suficientes para responder esse questionamento. Vamos comigo. Começar a cinemática, tem que entender o que é referencial e trajetória. Então, professor, o que é mesmo referencial? Na tela. Referencial é tudo aquilo que tomamos como base para analisarmos o comportamento de um corpo. Ficou confuso, né? Então, para entender melhor essa história de referencial, vamos analisar o estado de repouso e movimento de um corpo. Quando é que um corpo vai estar em repouso? Quando é que ele vai estar em movimento? Certo? Vamos analisar essa primeira situação. A gente tem esse ônibus feio aqui que eu desenhei, duas pessoas dentro dele. Pessoa A, pessoa B, certo? O ônibus ele está andando para a direita, certo? Ele está andando aqui numa estrada que está em cima da superfície do planeta Terra, obviamente. E tem uma pessoa C que está aqui parada em relação à Terra, né? Está parada aqui. Vou fazer uma pergunta. A pessoa A está em movimento ou em repouso? Você vai perguntar, você vai responder, professor, peraí, né? Ela está em cima do ônibus, que o ônibus está andando. Então é claro que ela está em movimento. Pera. Não é bem assim. Conceito de repouso e movimento, bota na cabeça. São conceitos, pessoal, relativo. Eita, professor, como assim relativo, hein? Estou entendendo mais não. Vamos lá. Ao perguntar, a pessoa A está em movimento ou em repouso? A primeira coisa que você tem que se perguntar é, em relação a quem? Tá começando a fazer sentido, né? Veja, em relação à pessoa C, ou seja, se eu colocar o referencial na pessoa C, é claro que a pessoa A ela vai estar em movimento. Agora, se eu colocar o referencial na pessoa B, a pessoa A vai estar em movimento ou em repouso? Se eu tomar como referência agora a pessoa B. Como elas estão no mesmo móvel, se deslocando com a mesma velocidade, agora a pessoa A vai estar em repouso. Então veja, se eu pergunto simplesmente, a pessoa A está em movimento ou em repouso, você tem que se perguntar em relação a quem, concorda? Porque em relação a C ela está em movimento, em relação a B ela está em repouso. Por isso que o conceito de movimento e repouso é um conceito extremamente relativo. Depende de quem então, professor? Do nosso amiguinho referencial. O que é mesmo referencial? Tudo aquilo que a gente toma como base, como referência, para analisar o movimento de outro corpo. Tranquilo? Deixa eu colocar outra situação para você. Caneta azul e caneta preta. Vá respondendo aí para você mesmo, certo? Pode responder em voz alta. Em relação à caneta azul, a caneta preta está em movimento ou em repouso? Como assim, professor? Como é que eu faço? Eu não perguntei em relação à caneta azul? Então, é como se o referencial fosse aqui, ó. Eu estivesse aqui na caneta azul, analisando o movimento da caneta preta. Em relação à caneta azul, a caneta preta está em movimento. Ok? Agora, por exemplo, a caneta preta está em movimento ou em repouso? Responda aí. Vou colocar outro problema para você. Em relação à caneta preta, agora o referencial está na caneta preta. Em relação à caneta preta, a caneta azul está em movimento ou em repouso? Professor, agora complicou. Em relação à caneta preta, a caneta azul está em movimento ou em repouso? Ou seja, eu coloquei o referencial na caneta preta, certo? Então, é como se o referencial estivesse aqui olhando para a caneta azul.
Em relação à caneta preta, a caneta azul está em movimento ou em repouso? Está em movimento. Porque, veja, conceito de repouso e movimento, além de ser relativo, é recíproco. Vale, professor, recíproco, ok? Como assim é recíproco? Vamos analisar esse caso. Se a pessoa A está em movimento em relação à pessoa C, o contrário é verdadeiro. A pessoa C está necessariamente em movimento em relação a A. Se a pessoa A está em repouso em relação à pessoa C, a pessoa B, o contrário é verdadeiro também. A pessoa B está em repouso em relação a A. Não tem como. Por exemplo, se em relação à caneta azul, a caneta preta está em movimento, por que que em relação à caneta preta, a caneta azul não vai estar? Está sim, é recíproco, certo? Então, se eu colocar o referencial aqui e concluir que esse corpo preto está em movimento, se eu colocar o referencial aqui, o corpo A vai estar em movimento também. É recíproco. Tranquilo? Então, já que a gente já está se acostumando com essa história de estar em repouso, estar em movimento, depende de um referencial, é muito importante a gente distinguir dois tipos de referenciais. Referencial inercial e referencial não inercial. Pelo amor de Deus, professor, isso é muito difícil. Não, veja. O que é um referencial inercial? É todo aquele que está parado em relação à Terra ou então está em movimento retilíneo uniforme. Como é que é, essa história? Veja. A gente diz que um referencial ele é inercial. O que é referencial? É tudo aquilo que tomamos como base para analisar o movimento de um corpo. Ou seja, essa coisa que a gente toma como base, se ela estiver parada em relação à Terra, porque a Terra, pessoal, é o maior referencial inercial que a gente tem, certo? A gente considera que a Terra está parada para analisar o movimento dos corpos em torno da Terra. Assim, rigorosamente, né, ao pé da letra, a Terra não pode ser considerada como um referencial inercial, porque ela tem o seu movimento de rotação e translação. Porém, para analisar os movimentos em torno da superfície da Terra, a gente pode sim considerar a Terra como referencial inercial. É o maior que a gente tem. Ou seja, quando é que eu vou saber se outro referencial vai ser inercial? Se esse referencial estiver parado em relação à Terra, ele vai ser um referencial inercial. Ou, se ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso aqui, esse camarada C aqui, ele não estava parado em relação à Terra, então nesse caso ele é um referencial inercial. Por exemplo, se esse ônibus estiver com velocidade constante, se ele for com velocidade constante, né, não variar a velocidade, tanto a pessoa A quanto a pessoa B também são referenciais inerciais. É só isso. Está parado em relação à Terra ou em movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Ah, professor, então o referencial não inercial é aquele que não está parado em relação à Terra ou não está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele está acelerado. Eita, como assim, professor? Suponha que esse ônibus ele esteja freando, certo? Vamos supor que ele esteja freando aqui, ó. Freando, ok? No momento em que ele está freando, a aceleração dele vai estar para a esquerda, né? Ou seja, ele vai passar a ser um corpo acelerado. E a partir daí, eu não posso considerar de forma alguma um referencial que esteja acelerado como um referencial inercial. Por que tem isso? Porque mais na frente nós vamos estudar as leis de Newton. E as leis de Newton só valem para um referencial inercial. Se você for analisar a lei de Newton para um referencial não inercial, vai dar um bololô danado, não vai dar certo. Certo? Por isso que eu estou explicando a diferença de um referencial inercial e um referencial não inercial. Tranquilo? Então, gente, vamos agora ver o conceito de trajetória, certo? Já adianto para você que trajetória depende do nosso amiguinho referencial. Como assim, professor? Vamos analisar essa situação que eu desenhei. Novamente, meus desenhos são horríveis. Pode rir, pode rir. Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Tem uma estrada, certo? A estrada aqui. Aí, eu tenho um carro, que em cima desse carro está o nosso amiguinho João. Quem é João, professor? Sei lá, seu primo, seu tio, ninguém você conhece. João, está em cima do carro.
Esse carro está com velocidade constante para a direita, certo? O João está aqui em cima do carro. Acho que todo mundo já passou por essa situação. Está aqui em cima do carro jogando um objeto para cima. Pode ser uma bola, qualquer coisa. Está aqui em cima desse carro que está andando, jogando um objeto para cima. Joga para cima e pega. Aí, vai lá, joga para cima e pega. Certo? E aqui, com inveja de João, está Tiago querendo fazer o mesmo. Mas Tiago está aqui parado na estrada. Beleza? Aí eu pergunto a você, qual é a trajetória do objeto quando o João joga para cima, certo? Após perder o contato com a mão de João, é bom lembrar disso, após perder o contato com a mão de João, como se ele estivesse fazendo isso, jogando para cima e pegando, jogando para cima e pegando. Qual é a trajetória da bola? Qual é a trajetória da bola? Aí você vai me responder, professor, joga uma coisa para cima e pega. É claro que é uma linha reta, né? Só que calma aí, tá nervoso? Depende do referencial, amigo. Depende do referencial. Como assim, professor? Não consigo entender que depende do referencial. Não consigo. Você vai entender agora. Vamos lá. Gente, por que você respondeu que quando eu jogo um objeto para cima, a trajetória é uma linha reta? Porque você está tomando como referência você mesmo que joga. Certo? Professor, está fazendo sentido, né? Agora, perceba uma coisa. Esse carro não está com velocidade constante? Ele está andando o carro. Em relação agora a Tiago, qual é a trajetória dessa bola? Veja, lá nas leis de Newton a gente vai falar do conceito de inércia. O que é inércia? Inércia é uma tendência natural que todo corpo tem de permanecer no seu estado de movimento natural, ou de repouso ou de movimento. Todo corpo, ele tende a permanecer no seu estado natural. Se um corpo está parado, ele vai tender a ficar parado. Se um corpo está em movimento, ele vai tender a ficar em movimento. E por que isso vem à tona aqui? Porque, veja, como o carro está em movimento, a bolinha, ela vai estar acompanhando o carro aqui para a direita, certo? No momento, imagina eu estou andando aqui, ó, no momento em que eu jogo o objeto para cima, esse movimento que ela tinha junto comigo, ela não vai perder só porque eu joguei para cima. Entende? Então, como eu tomo a referência em Tiago, a trajetória da bolinha ela vai fazer o quê? Tanto andar para a direita como subir. Então, ó, em relação a Tiago, a trajetória é uma coisa desse tipo aqui, que a gente vai estudar mais na frente em cinemática. É um movimento parabólico, certo? Eita, professor, que doideira é essa? Explica de novo. Vamos lá. Vamos supor que aqui é o ponto em que João soltou a bolinha, certo? Em relação a Tiago, ó. Em relação a Tiago, certo? O referencial está em Tiago agora. Como é que Tiago enxerga o movimento da bolinha? Quando o João joga, devido ao movimento do carro, a bolinha ela já tinha uma predisposição a ir para a direita. Ela já estava indo para a direita de qualquer forma. Como ele jogou para cima, ela ganhou uma velocidade para cima também. Então, no final das contas, ela vai ficar andando para a direita, aí ela vai subir e vai descer, formando um movimento parabólico. Essa é a trajetória. O que é a trajetória? Trajetória nada mais é do que o caminho que o corpo percorre. É o caminho dele. Todos os pontos em que ele ocupa no espaço é a trajetória. Então, ela depende do referencial e você já entendeu que em relação a Tiago, essa bolinha ela vai fazer esse tipo de movimento, certo? E em relação a João, que é o que a gente percebe, porque a gente toma como referência nós mesmos, né? Então a gente joga um objeto para cima e a gente, em relação a nós mesmos, ele só sobe e desce. É uma linha reta em relação a João. Tranquilo? Ela vai subir e vai descer em relação a João. Em relação a Tiago, é esse movimento parabólico. Então, novamente, o conceito de repouso e movimento depende do referencial, certo? Assim como o conceito de trajetória, que nada mais é do que o caminho que o corpo percorre, também depende do referencial e a gente resolveu esse probleminha para exemplificar. Tranquilo? Então, fera, lembra do problema que eu lancei para você no começo da aula? Qual era mesmo, professor, o problema? Era esse, ó. Essa caneta preta está em repouso ou em movimento? Essa caneta preta está em repouso ou em movimento? Lembra que eu lancei esse problema para você no início da aula? Conseguiu encontrar a resposta? Vou responder para você agora. Gente, depende. Conceito de movimento e repouso não é relativo? Depende do referencial. Essa caneta preta ela está em repouso
em relação a mim. Vala, professor, é mesmo, né? Porque em relação a você, ela está andando junto. Ela está andando junto comigo. Mas, em relação à Terra, ela está sim em movimento. Certo? Então, ó, sempre que alguém lhe perguntar, ou alguma questão, que é o mais provável, lhe perguntar, esse corpo está em repouso ou em movimento? A resposta é isso. Depende do referencial. Esse conceito de repouso e movimento não é um conceito absoluto. É extremamente relativo, depende do referencial. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, dê o seu like, se inscreve aí no canal, me acompanhe. Deixe os comentários o que você achou aí da aula. Não esquece, beleza? Valeu!